Meu nome é Fernanda Soares Junglos, tenho 30 anos, sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Ivinhema, mestre em Biologia Geral pela Universidade Federal da Grande Dourados e doutora em Recursos Naturais pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Dourados, e atualmente sou assistente de alunos no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina, onde, além das atribuições do meu cargo, tenho me dedicado à pesquisa e à ciência por amor a essa temática, onde eu posso contribuir na organização de eventos e também na orientação de trabalhos de estudantes da instituição. Para entender esse amor pela ciência e pela pesquisa, eu acho importante retornar na minha infância e contar como a menina se torna a mulher cientista. Eu nasci em Ivinhema, uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, onde eu vivi grande parte da minha vida em área rural, tendo contato com o campo. Meu pai é agricultor e a minha mãe, além de ajudar meu pai nos afazeres do campo, ela também era costureira para complementação da renda. Meus pais tiveram pouco estudo. Meu pai estudou até o 6º ano, porque precisou ajudar o meu avô nos afazeres do sítio. E a minha mãe não teve seu direito assegurado pelo simples fato de ser mulher. E só terminou seus estudos depois de casada, onde ela termina a graduação em Ciências Biológicas depois dos 40 anos. Então, eu cresci dentro dessa realidade com meus pais durante a minha escolarização, tendo pouco estudo, mas sempre valorizando a educação e me mostrando que eu poderia ser o que eu quisesse e que ninguém podia me diminuir pelo fato de ser mulher, de ser negra e uma menina do interior, de uma cidade do interior. Então eu cresci dentro dessa realidade, eu sempre gostei muito de estudar, só que eu não era a melhor aluna da turma, não era a aluna que tirava 10 em todas as disciplinas, era uma aluna dedicada, mas uma aluna mediana. E os professores sempre reclamavam muito que eu falava pelos cotovelos. Eu me deparei um belo dia com uma propaganda na televisão, acho que foi a primeira vez que eu me encontrei com a palavra pesquisa, com a curiosidade de fazer pesquisa. Era uma propaganda na TV que falava, você que pensa fora da caixa. E era propaganda da FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciências. Só que, na minha realidade, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha computador, eu não tinha celular. E eu não tinha condições, na época, de poder saber os passos para chegar nessa feira. Então, eu procurei um professor. E foi onde eu ouvi que uma menina de Ivinhema jamais poderia chegar numa feira tão grande como a FEBRASE. E aí, como meus recursos para estudar eram os livros didáticos e aqueles que eu ganhava de doação de outras pessoas que estudavam em escolas particulares, naquele momento eu tive que desistir de ir para a FEBRASE, porque eu não tinha condições de saber como me inscrever no evento. E foi então que, estudando sempre em escola rural, pegando ônibus diariamente, dia que chovia, não tinha aula, porque o ônibus não passava. E aí, sempre estudando em escola rural, no ensino fundamental, daí não tinha ensino médio na escola onde eu estudava. Eu fui estudar na cidade, o ensino médio, e aí lá eu encontro um professor de biologia. E aí, quando eu começo a escutar esse professor, eu falo, poxa vida, eu quero ser igual esse cara, porque ele tinha um conhecimento muito grande, ele era muito diferente dos outros professores, ele transbordava além do livro didático, então ele me inspirava muito. E nesse mesmo tempo, eu começo a ser voluntária num projeto social, porque eu participava de atividades
da igreja. E aí eu fui convidada a participar de um retiro, onde eu fui conhecer a vida mais próximo de freiras de uma congregação da minha cidade. Elas tinham um projeto social onde elas atendiam crianças carentes. E aí eu me tornei voluntária nesse projeto. E aí a minha primeira turma eu tinha 2 aluninhos. Isso com 15 anos. Aí eu dava reforço escolar para esses estudantes. E a cada semana minha sala ia aumentando a quantidade de estudantes. E eu comecei, então, a perceber que eu tinha afinidades com a biologia, que era algo que me encantava devido à inspiração do meu professor. E eu também percebi que eu adorava lecionar e que isso podia ser me ajudar a escolher a minha profissão. Só que dentro da minha realidade, eu sempre ouvia dos meus pais que eu precisava fazer a universidade pública, porque era que eles teriam condições de arcar com os meus estudos, e tinha que ser na minha cidade. E aí, para minha felicidade, o curso que tinha dentro da minha cidade era o curso de Ciências Biológicas, então abrangia todas essas questões que eu gostava, que era onde eu poderia me aprofundar na pesquisa. Eu também poderia aprender mais sobre ciência, e o curso de Ciências Biológicas lá era licenciatura. Então, a minha formação seria para ser professora. Quando eu cheguei, então, na universidade, eu conheci diferentes professores, e aí, com aquele anseio de fazer pesquisa, eu procurei uma professora, a qual eu me identifiquei durante as aulas, isso já no primeiro mês de aula. E aí, diferente dos manuais, diferente das animações que a gente vê, sempre o cientista, aquele velho com o cabelo bagunçado, que parece que é meio louco, essa professora era totalmente diferente desse estereótipo. Ela era mulher, ela era mãe, ela era esposa e tinha vida social e não apresentava sinais de loucura. E foi aonde com ela, eu dei os primeiros passos na área da botânica, onde eu desenvolvi pesquisas para entender melhor o comportamento de espécies nativas. E isso tudo com o objetivo de auxiliar os trabalhos de restauração ambiental em áreas degradadas. E com esses trabalhos que eu fui desenvolvendo, com a ajuda dessa professora, eu recebi bolsa durante os 4 anos da graduação, o que me ajudou a me manter também na universidade e terminar meu curso. Como eu falei para vocês, eu não era a melhor aluna, eu era uma aluna mediana. E, decorrente a isso, eu não consegui passar no mestrado na minha primeira tentativa. E aí, terminando a graduação, eu fui lecionar em escolas estaduais da minha cidade, que era algo que eu já gostava de fazer. E aí eu queria ser diferente daquele professor que falou que eu não poderia chegar na FEBRAS. Só que eu me deparei com um sistema onde a gente tem poucas horas para se dedicar à pesquisa, onde a gente tem poucas horas para preparar as aulas para os alunos e salas de aulas lotadas. Só que aquele anseio em fazer diferente me levou a levar o método científico para dentro da sala de aula e desenvolver pesquisa com os meus estudantes. E aí a gente participou de diversas feiras pelo estado, como, por exemplo, a FETEC, que é a maior feira regional do Centro-Oeste. E por quê? Porque eu queria fazer diferente daquele professor que não me deu incentivo para a pesquisa. Aí, com aquele anseio de me especializar e conhecer mais sobre o assunto, para poder inspirar ainda mais os meus estudantes, foi que depois de 2 anos que eu terminei a minha graduação, eu passo no mestrado, faço mestrado e doutorado, trabalhando sempre nessa linha de pesquisa da botânica. Só que aí eu saio de uma universidade pequena, onde eu tenho
laboratórios menores, com menos infraestrutura, e vou para uma universidade maior, onde eu tenho uma equipe grande de trabalho no laboratório, onde eu tenho possibilidade de trabalhar com equipamentos mais sofisticados. E aí eu fiquei encantada em chegar lá e poder quantificar a quantidade de clorofila que tinha na planta, de medir a eficiência quântica do fotossistema 2, e eu falava, gente, uau, isso é maravilhoso, né? Eu poder entender melhor o mecanismo das plantas. E aí foi que eu sempre gostando disso, não tive tantas dificuldades. Mas aí, durante o meu doutorado, eu passei no concurso no IFMS, e aí eu tive que me deparar com a seguinte situação, que era de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E só quem trabalha e estuda ao mesmo tempo sabe o quão é difícil chegar depois de um dia cansativo de trabalho, ter que ligar o computador e estudar, de passar final de semana, feriado dentro de um laboratório, sem ter hora para terminar o que você tinha se proposto a fazer naquele dia, porque você sabia que você não teria outra oportunidade para fazer aquilo. E eu só consegui terminar, então, meu doutorado, que eu lembrava da força e dos ensinamentos que os meus pais me deram, como eu falei para vocês lá no início, né? Eles sempre me incentivaram a ser o que eu quisesse. Então, se esse era o meu sonho, eu tinha força dentro desses ensinamentos dos meus pais. Mas dentro dessa carreira, eu me enfrentei desafios como temos desafios em qualquer profissão. Cientista erra, cientista não é o cara mais inteligente e erra muito, não é pouco. A gente precisa, às vezes, repetir várias vezes o mesmo experimento, né? Então, não é aquela coisa que você chega no laboratório e faz uma grande descoberta. Por isso que ciência é para todo mundo, porque é experimentação, é todo dia você entrar, errar, refazer, até um dia você ter um resultado para poder apresentar. Então, às vezes, aquela apresentação, ela não mostra toda aquela trajetória de erros e acertos que você teve durante o caminho. Só que, como mulher, eu tive que ouvir comentários do tipo: ah, mas você vai terminar, você não vai engravidar antes de terminar esse experimento, né? Ou, mas você dá conta de fazer isso? Como eu trabalhava na área de botânica, então tem que preparar substrato, tem que carregar terra, peneirar terra. Então, às vezes, escutava esse tipo de comentário, tipo, mas você vai conseguir fazer isso? E também ouvi, mas você é bióloga ou licenciada? Tentando diminuir a minha formação. Aí, já trabalhando no IFMS, eu me deparei com a seguinte frase: mas até você fazendo pesquisa? E aqui no Instituto Federal, eu tenho a função de assistente de aluno, então eu não sou a pesquisadora, a professora, mas eu posso ajudar os estudantes nos trabalhos deles de pesquisa, através da orientação. E sim, até eu estou num cargo que exige menor escolaridade, posso fazer ciência. Até você, menina, mulher, de todas as cores, você pode ser o que você quiser, inclusive mulher na ciência.